da importância do TNT para a vida, né? Eu faço parte do inglês, do espanhol também. Os meus alunos, eles são todos, depois que eles foram para o TNT, eles começaram a falar inglês. Que eu falo, gente, não adianta você aprender a gramática, você aprender como é que funciona a língua, porque a estrutura do inglês ele é muito mais fácil que a do português, que a do Muito mais. espanhol, que a do francês. Ela é muito mais fácil. Se você Muito. aprende como que o verbo to be funciona, que a gente fala, eu estou desde a quinta série aprendendo o verbo to be. Por quê? Porque é o verbo mais importante. Você vai usar ele para sempre, exatamente, para sempre. E ele vai ser importante para tudo. Mas quando você começa a falar e não sai, fala, mas eu aprendi isso. E quando meus alunos começam a falar, eu fui para o TNT e agora eu consegui o emprego. Eu consegui uma vaga de estágio na Dinamarca. Não é só o meu trabalho como professora, mas é o meu trabalho como professora para indicar o TNT, para a pessoa falar, olha, perde a vergonha de errar. O Cambly, por exemplo, eu fiz o Cambly. É a mesma coisa. É menos, muito menos que o TNT. Porque o Cambly, ninguém vai te ensinar absolutamente nada. Eles vão trabalhar no que você já sabe, e o TNT ele vai te colocar em situações que você vai ter que pensar, que você vai ter que elaborar, que você vai ter que participar. E isso é o que a vida faz. Eu moro na Inglaterra há quase 3 anos. A pessoa que é nativa do inglês, ela tem um privilégio na vida, porque o mundo é obrigado a entendê-la. É ao contrário da gente, que a gente é obrigado a entender o mundo. A gente é obrigado a entender eles. Eles não fazem nenhuma questão de entender a nossa língua, de entender a nossa dificuldade, de entender que a gente está no processo. Ele está na situação que ele é o dono do mundo, mas a gente faz questão de entendê-los para que eles nos entendam. Professor nativo, às vezes, é uma roubada. Ele não entende por que que você não entende. Qual que é a diferença de for e to? Porque pra gente é a mesma coisa. Pra gente, a gente usa uma palavra. Então tem que ter um professor brasileiro, eu acho. O estrangeiro, ele não vai entender qual que é a sua dúvida, porque ele não vive isso. Precisa de um brasileiro para te entender. Então não adianta um cara do Cambly, professor nativo, muito legal, quando você já está avançado. Não, quando Ó, você está iniciante, intermediário, precisa de alguém que entenda o seu momento, a sua dificuldade, da onde você veio, por que que você fala daquele jeito, por que você pensa daquele jeito. Todo mundo é iniciante em algum momento. E se você não for iniciante, você não vai ser intermediário, você não vai ser avançado, você não vai ser nada. E uma coisa que eu aprendi desde o início, que a fluência, ela não tem a ver com o nível do seu inglês, tem a ver com se o seu inglês flui. Então, se você tem isso de vocabulário e ele flui, você é fluente, independente do seu nível. Eu sei conversar, eu sei fazer fluir, eu sei o negócio andar com um pouco que eu sei. E isso é o que o TNT proporciona pra gente. Eu lembro do meu primeiro encontro, que foi sobre resiliência, e eu achava que resiliência era a mesma coisa que empatia. A gente não sabe das coisas, a gente confunde. Então, eu aprendi naquele momento e entendi, e aí fluiu com o vocabulário que eu já tinha. E isso sim. que o TNT proporciona. Então, vai com medo, vai sem medo, vai do jeito que você puder.